Eu trabalho na grande área da genética, particularmente na genética da conservação animal. Mas eu acho que a primeira pergunta que seria talvez interessante apresentar é, afinal de contas, o que é genética e o que estuda a genética. A genética estuda as variações que existem nos organismos, da bactéria ao homem. E, particularmente, essas variações, boa parte dessas variações se deve à herança entre as gerações. Então, o que a genética trata de fazer é identificar como que essas variações são transferidas entre as gerações, de pai para filho, e que parte dessa variação é realmente devida exclusivamente aos fatores genéticos. E a outra parte devida, muito possivelmente, à interação desta genética com o ambiente, com os diferentes ambientes onde estão os organismos. Então, a genética é uma área bastante interessante no sentido de que tenta explicar e compreender as variações que existem entre os diferentes organismos. Se nós olharmos somente para a nossa população humana, por exemplo, nós podemos encontrar uma diversidade muito grande entre nós humanos. Toda essa diversidade ou toda essa variação, boa parte dela é explicada pela genética e a outra parte é explicada pela interação da genética com o ambiente. Então, isso tem nos motivado muito ao longo dos anos para poder entender como isso acontece e como isso se processa ao longo das gerações. Agora, o que é a genética da conservação? A genética da conservação utiliza do conhecimento genético e das tecnologias genéticas para salvar espécies ameaçadas de extinção. Nós estamos hoje, no tempo moderno, vivendo uma extinção de espécies bastante acelerada. Os pesquisadores costumam dizer que nós estamos vivendo a chamada sexta grande extinção em massa, e esta extinção se deve particularmente à interferência humana. O crescimento humano nos últimos 1000 anos tem promovido uma transformação muito grande dos nossos diferentes ecossistemas, nos diferentes biomas. E isso, consequentemente, tem promovido novas pressões e pressões muito fortes sobre os organismos não humanos que vivem nesses ambientes. E no extremo dessa pressão, no extremo desse impacto, é a extinção dessa espécie. Então, atualmente, nós estamos vivendo realmente um momento em que muitas espécies estão sendo extintas por ação humana. E o que a gente tenta fazer então? Nós tentamos usar do conhecimento da genética e das tecnologias, particularmente da biologia molecular e da genética molecular, para tentar interferir nesse processo. Não só tentar consertar o que eventualmente pode ser feito no sentido do manejo genético para salvar alguma espécie que já esteja em caminho de extinção, né? Como também no sentido de nós prevenirmos que outras espécies possam entrar neste caminho de extinção. Então, o manejo genético tem esses dois viés. Se a espécie já está muito ameaçada, com o seu efetivo populacional muito reduzido, nós tentamos, então, através da informação genética, promover, ajudar no manejo dessas populações no sentido de recuperar o seu tamanho, o seu efetivo populacional, para evitar com que ela se extinga de vez. Do outro lado, a gente pode também, através da genética, fazer um diagnóstico de como está de fato esta espécie, se ela pode estar em rota de uma forte ameaça de extinção, então daí tentar evitar isso, já obviamente tentando minorar os problemas e com isso melhorar o seu efetivo populacional. A espécie só é extinta quando ela chega a zero, significa quando ela não tem mais nenhum indivíduo. Então a grande questão dessa problemática é o efetivo populacional, é o tamanho da população. E a genética tem instrumentos
particularmente tecnologias, que nos ajudam a obter um diagnóstico disso, do que de fato pode, que tipo de processo ou que tipo de mecanismo pode estar sendo efetivamente mais, eu diria assim, mais contundente para esta redução do tamanho populacional. E se, obviamente, vamos tentar usar então todas dessas ferramentas para evitar com que essas espécies cheguem à extinção. O nosso grupo, particularmente, de pesquisa, trabalha muito com os grandes mamíferos. Então, um dos trabalhos que a gente faz são com os grandes felinos, com a onça, por exemplo. E nesse caso, a genética tem uma peculiaridade muito interessante, que eu acho que valeria a pena ressaltar, que é o fato de que esses animais, quando você vai a campo, eles são animais muito difíceis de serem vistos, por diferentes razões. Primeiro porque, geralmente, eles não são animais muito abundantes na natureza. Você não vê muitas onças, mesmo numa situação normal do ambiente normal, um ambiente saudável. O efetivo populacional já é menor. E segundo, que esses animais geralmente têm hábitos de se esconder. Eles não são animais que são vistos a todo momento, ficam caminhando facilmente pelo ambiente. Eles são, geralmente, a gente costuma dizer, hábitos elusivos, que são animais que têm um comportamento mais tímido e geralmente se esconde mais. Então, como fazer para poder estudar a genética desses animais? Dos artifícios que a gente usa é obter o DNA desses animais através das fezes dele. Então, esta área da genética é chamada genética não invasiva. Então, nós vamos ao campo e vamos coletando fezes dos diferentes animais, e aí seja dos felinos, dos canídeos, dos carnívoros em geral ou de outros animais, e trazemos essas fezes ao laboratório, e no laboratório, então, a análise genética permite identificar qual foi a espécie que depositou essas fezes e qual foi o indivíduo, inclusive. Nós conseguimos identificar o indivíduo através de um perfil genético desse indivíduo. Então, com isso, nós conseguimos mapear, por exemplo, quantas onças tem numa determinada área. É uma contagem simples, uma abordagem demográfica simples, mas que é muito difícil de fazer a partir de outras técnicas. Claro que os ecólogos têm outras técnicas complementares para fazer isso. Antes da genética, eles já faziam isso. A forma mais simples é tentar arrumar um jeito de sentar numa cadeira e ficar observando o animal. Claro, uma onça ninguém vai fazer isso, mas se usa, por exemplo, armadilhas fotográficas ou armadilhas de pelos, mas a genética também tem a sua força nesse sentido, porque ela pode obter o DNA do animal, e analisar o DNA do animal e saber se esse animal esteve presente ali, né? E que animal é, efetivamente.